oportunidades, a gente volta para King James atualizada. Vou orar com você e vou aproveitar e incluir na oração a habilitação do Vitor. Graças a Deus está habilitado, agora só precisa aprender a dirigir. Habilitação ele já tem, né? E glória a Deus por isso. Eu fico feliz quando chega a minha mão habilitação, não importa a idade, se é jovem ou se pessoa já madura até anciã. Eu entendo que dirigir habilitado, além da segurança da pessoa que dirige, é uma segurança para os demais também que não estão junto no contexto da direção, né? Então, andar habilitado está dentro da lei e Deus assim vai abençoando. Aliás, hoje nós vamos falar um pouco mais disso também. Oremos. Senhor, eu entrego a Ti essa habilitação. Agradeço pela vida do Vitor, jovem e com entendimento de fazer aquilo que é certo. Desse jeito o Senhor abençoa. Eu agradeço e peço que o Senhor continue o abençoando e que essa habilitação na vida dele seja uma bênção. Guarda ele, livra ele do mal, ajuda ele em tudo aquilo que ele necessitar, livra ele de todo e qualquer laço, de toda e qualquer armadilha. Nós consagramos essa habilitação ao Senhor e eu peço que o Senhor me ajude e me dê graça para falar da Tua palavra de maneira simples, clara, objetiva, que sejamos abençoados, edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 125, você encontrou? Diga amém. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto a aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Muito bem. Se alguém quiser uma sugestão de tema, firmados em Deus. Há uma música que nós não costumamos cantar aqui. Já cantou até em algum momento, mas não costumamos cantar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. É cantado os montes de Sião. É o monte. Sião é o monte. À volta do monte há outros montes, mas Sião é um monte. Então tem essa música que na minha opinião é uma música até bem joia para as quartas-feiras, que fala da confiança. O salmista, quando ele compõe o Salmo de número 125, que salmos, na verdade, são poesias, são orações registradas, ele está reforçando a confiança dele. E ele está incentivando outras pessoas a colocarem a sua confiança em Deus. Quando nós fazemos a leitura do Salmo de número 125, nós vemos, por exemplo, acerca do justo e acerca daquele que pratica o que é errado, que não é legal. Nós vemos acerca daquilo que é firme, daquilo que é inabalável. Nós podemos pensar dentro do contexto daquilo que verdadeiramente norteia a nossa vida no dia a dia. Ainda hoje pela manhã, conversava com uma das irmãs no culto, antes de iniciar o culto, e essa irmã indagava, perguntava: pastor, e essa situação que nós estamos vivendo, como que está, o que o senhor acha, onde vai parar, né? Que, na verdade, isso é até meio que chovendo molhado. De maneira internacional, é conflito, é guerra, é dificuldade das mais variadas. No contexto nacional, é roubalheira, é corrupção, é mentira, é fake news, é um monte de coisa triste, sem falar do preço das coisas que vão subindo dia após dia, sem falar da provável greve dos caminhoneiros que vem aí para os próximos dias. Se você for olhar
Eu sei que alguns aqui é da época, não sei se acompanhava. Quem lembra do NP? N de navio, P de pato. Notícias populares. Quem lembra? Valtinho, Rogério. Era um jornal impresso. Notícias populares. Tinha um ditado acerca daquele jornal. Você lembra do ditado, Rogério? Lembra, Valtinho? Se torcesse aquele jornal, pingava sangue. Era um jornal que só noticiava tragédia, dificuldade, problemas dos mais variados. Nem sei se existe ainda o Notícias Populares. Não sei. Era muito popular, né? O Notícias Populares era muito popular, principalmente em São Paulo, na região da grande São Paulo ali. Enfim, hoje nós vivemos algo parecido. Os meios de comunicação, eles dão conta de noticiar uma notícia ruim atrás da outra, aliado às fake news que são noticiadas, né, ou veiculadas hoje. Então, nós estamos vivendo dentro de um tempo que, se nós não tomamos cuidado, nós ficamos malucos. Eu não sei você, irmão, e não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve assistir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu não tenho costume de assistir noticiário nenhum na TV. E nenhum canal. Globo, Record, SBT, Bandeirantes, não assisto. Por quê? Porque é muito comum eles editarem os noticiários de acordo com a pauta que eles têm intenção de noticiar. Isso é comum. Eu não ouço, não vejo. Acompanho notícias pela internet, seguindo alguns jornalistas já renomados, jornalistas já que, pelo menos até onde a gente saiba, são pessoas sérias e assim por diante. É certo que nós vivemos um tempo difícil em âmbito nacional. No dia a dia nosso aqui na cidade de Piracicaba, nós estamos sempre, né, lutando para ver uma Piracicaba melhor. E eu sei que fora tudo isso, ainda tem as dificuldades do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, em relação ao filho, à filha, e assim por diante. É certo que a Bíblia já adverte, dizendo, o mundo jaz no maligno. É certo que os dias eles são maus. Ainda ontem eu estava no supermercado e entrou uma família. Subentende ser uma família, uma mulher, um homem e uma moça, uma menina, 12, 13 anos, 14 talvez. Foram entrando, eu estava próximo onde estava a cesta básica, 238, se eu não estiver enganado. A menina leu e falou, nossa, 238. Aí a mulher, ela falou assim, e não tem quase nada. R$238, uma cesta, já pronta, com quase nada. É um fato. Nós estamos vivendo esse tempo. E como que nós fazemos para administrar as dificuldades financeiras, as dificuldades conjugais, as dificuldades físicas, as dificuldades das mais variadas? Por isso a importância de nós participarmos de um culto como esse, de uma escola de fé que venha nos ajudar a fortalecer a nossa caminhada no dia a dia. Por isso é importante. O salmista, lá atrás, ele já tinha entendido isso daí. Tanto que ele fala do salmo, ele fala da confiança, ele fala da segurança, mas ele faz uso do quê? De algo que para eles, os judeus,
os moradores de Jerusalém e a volta de Jerusalém, para eles era sinônimo de segurança. O Monte Sião era, e é até hoje, sinônimo de segurança. Uma cidade edificada sobre um monte. Então, o que eles tinham lá de base para pensar, para falar de segurança, que passasse uma tranquilidade, uma certeza, era o Monte Sião. O Monte Sião, ele era conhecido como um monte que oferecia segurança à cidade de Jerusalém. Porque, além da cidade ser construída sobre o monte, à volta do monte, aí entra aquela música que eu propus pensar no início, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Então, tem o monte, à volta do monte, outros tantos montes, trazendo uma sensação de segurança. Então, quando o salmista ele fala do Salmo de número 125, ele está propondo pensar sobre segurança. Ele está propondo pensar sobre estar firmado, protegido e dirigido por Deus para uma vida vitoriosa. Aí eu quero ir com você pontuando, né? Versículo 1, o Lucas vai nos ajudando aqui. O versículo 1 ele diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem é que não se abala? Quem é que permanece? Quem confia no Senhor. Aí nós temos que ir fazendo o exercício da fé. Temos dificuldade, temos situações adversas, temos luta, temos prova, estamos esperando respostas e assim por diante. O noticiário, as situações do dia a dia, elas podem tentar nos abalar. Mas se a minha fé estiver colocada em Deus, eu não serei abalado. É o que diz o texto. A confiança em Deus, ela vai gerar na vida de uma pessoa a estabilidade. Quando a pessoa ela está confiando em Deus, ela vê. Um outro exemplo bíblico que vai nos proporcionar pensar isso daí. Se eu estiver errado, vai errar por pouco ali. Mateus, acho que 11 ou 7, agora fugiu. Bom, esquece a referência, porque para eu não passar a referência errada para você. Quando o texto diz assim, vou comparar o homem que pratica a palavra a uma pessoa prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Vem vento, vem rio, vem chuva, bate o vento, bate o rio, bate a chuva, mas a casa não cai. Isso se chama estabilidade. Toda casa está sujeita a vento, a rio e a chuva. Toda casa está sujeita às intempéries do tempo. Toda vida profissional está sujeita às adversidades do dia a dia. Toda vida conjugal está sujeita às dificuldades. Toda família está sujeita às dificuldades. Mas a pessoa que coloca a confiança em Deus, essa pessoa estará desfrutando da estabilidade. E isso não significa ausência de problemas. Eu acho isso interessante. A estabilidade em Cristo, Everton, ela não significa ausência de problemas. Muito pelo contrário. A estabilidade em Cristo, ela significa, Valtinho, firmeza, mesmo em meio aos problemas. Eu acho isso tremendo. E eu acho sempre importante conversar, porque muitas vezes tem alguns, eu vou dizer assim, entre aspas, com respeito, mas não concordando com a postura. Alguns aventureiros que dizem que quando você está em Jesus, os problemas acabam. Não acaba, é mentira, não é verdade. Até mesmo porque os problemas, eles nos ajudam a crescer. Os problemas nos ajudam a nos fortalecer na fé. Os problemas nos ajudam a enxergar que Deus, ele vai muito além do que nós imaginamos. Então, o primeiro versículo fala disso. Fala da confiança, fala da estabilidade, fala da segurança. Provérbios 3, versos 5 e verso 6. Vamos embora, Lucas? Põe para quebrar aí, vai. Olha lá.
Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe, não penda, não apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Isaías 26, 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Calma lá, tá com a barriga roncando, porque ele confia em ti. Olha, tu conservarás em paz. Quem? Quem confia em ti. Aquele que está com a confiança voltada no Senhor. Agora sim, verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, confiar no Senhor sempre, sempre, independente da circunstância, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, ou seja, Ele é inabalável, Ele não muda. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pronto. Então, primeiro ponto é para fortalecer a nossa fé. Colocar a sua confiança em Deus. Pastor, estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento adverso. Em quem ou em que você tem colocado a sua confiança? O salmista, ele adverte: se a sua confiança estiver colocada em Deus, você estará seguro, não será abalado. Quem confia em Deus não vive abalado pelas circunstâncias. Quem confia em Deus não vive abalado pelas circunstâncias. Tem problema? Tem. Mas em meio aos problemas, Deus mantém as pessoas em pé, em paz. Segundo ponto, baseado no versículo de número 2, a presença de Deus, a certeza da presença de Deus. Como estão os montes à volta, à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Eu até conversei hoje de manhã com o pessoal, falei de um pai e de uma mãe. Você que é pai, que é mãe, vai entender bem o que eu vou falar. Você que ainda não é, havendo intenção de ser, vai chegar a sua vez e você vai ter esse prazer também. Quando a criança começa, nós vemos agora a Radassa, a Antonella já passou dessa fase, mas ainda requer atenção. Aí nós temos outros aí, né? Tem o Noah, o Vicente ainda não chegou, daqui a pouco vai chegar. A criançadinha toda aí, tem uns 12, uns 15, não sei, a turma aqui faz fio, adoidado, né? E que Deus abençoe, que vai multiplicando, e multiplica o recurso também, né? Para não faltar leite depois. Então, os pais vão entender o que eu vou falar. A criança, quando ela começa a andar, como que ela vai? Não é assim? E o pai? Como que vai o pai ou a mãe? Vai atrás. Parece que tomou umas pingas, mas não tomou não. É que está aprendendo a andar mesmo. Então, a criança, ela vai até que ela desenvolve. E depois que ela desenvolveu, ela vai embora. Assim, o Senhor, Ele age na nossa vida. Nós vamos andando. Em algumas questões, nós estamos começando a aprender a andar. Em outras, nós já estamos andando. Em outras, Ivonete, nós já damos conta até de correr. Em cada situação, Deus está conosco. Porque a nossa vida não é de uma situação apenas. A nossa vida, ela abrange uma série de áreas que exigem e necessitam um cuidado constante da parte de Deus. Ele sabe disso. O salmista entendia isso. O salmista sabia disso. O salmista, ele procura expressar o seguinte pensamento: Deus não apenas salva,
ele cerca, ele protege, ele permanece presente o tempo todo. Ele não salva apenas. Se eu acreditar que Deus apenas salva, quer dizer, eu digo apenas, mas ser salvo já é uma baita vitória. Mas ele não apenas vai salvar alguém, ele vai salvar, ele vai proteger, ele vai permanecer presente. É o segundo ponto para nós pensarmos à luz do Salmo 125. Como os montes estão à volta ou à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está te acompanhando. Talvez Deus esteja assim atrás de você. Você vai, parece que vai, mas não vai. E Deus está lá assim também. Pode ser que esteja assim. Mas Deus está o tempo todo te acompanhando. Pode ter certeza disso, irmão. Não duvide disso um minuto sequer. Vamos ver alguns textos que falam da presença de Deus à nossa volta? Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor dos que temem o Senhor. Falamos de temor no domingo, né? Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Outro texto, Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai. Quem vai com você? O Senhor, o seu Deus, não vos deixará e nem vos desamparará. É interessante como tem gente que fala assim: ai, eu me sinto tão sozinho, tão sozinha. Poxa vida, o próprio Deus fala na palavra dele que não nos deixa. Às vezes, eu costumeiramente estou com a Márcia e com o Luiz. Às vezes eu estou sem a Márcia e sem o Luiz. E às vezes a pessoa pergunta: está sozinho hoje? Eu geralmente respondo assim: eu não ando sozinho. Eu estou sempre em grupo. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não ando sozinho. Esse entendimento eu tenho faz tempo. Não tem, tenho outras dificuldades. Essa não. É a certeza de que Deus está me acompanhando dia após dia. Isso é latente em meu coração. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o primeiro ponto fala para nós do quê? Do Salmo 125. Segurança, confiança, estabilidade. O segundo ponto vai falar para nós da presença de Deus. Vai falar para nós da certeza de Deus estar conosco a todo momento. Nós não estamos sozinhos. A presença de Deus é constante e ela não é ocasional. Ai, hoje eu estou numa dificuldade tão grande. Eu preciso que Deus esteja comigo hoje. Não, Deus não está comigo hoje. Ele está comigo todos os dias. Quando eu estou bem, Ele está comigo. Quando eu estou com dificuldade, Ele está comigo. Ele está com você quando você está bem, mas Ele está com você todos os dias. Vamos para o terceiro ponto? Terceiro ponto no verso 3 e 4. Vai lá, Lucas, Salmo 125, verso 3 e 4. Nós vamos ver a importância de fazer o certo e não se assemelhar aos ímpios. Ó, verso 3 e 4, ó. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Se você estava no domingo, você vai lembrar que nós conversamos Malaquias 3,15, e em Malaquias 3,15 haviam aqueles que estavam ou que haviam deixado de temer o Senhor e simplesmente eles estavam fazendo o que eles achavam que eles deviam fazer. Você lembra? Sim ou não?
Falamos disso no domingo. Falamos disso na quarta passada, inclusive, se eu não estiver enganado, na hora da contribuição. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, em vez de ela olhar o bom exemplo, ela passa a olhar o mau exemplo. Em vez da pessoa olhar quem faz a coisa certa, ela segue procurando olhar aquela pessoa que só faz a coisa errada. Agora, nós somos cristãos. Para nós, o maior exemplo é Jesus. Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vai ter gente fazendo coisa errada todo dia, em tudo quanto é lugar. Nós vamos ficar olhando para quem faz a coisa errada? De jeito nenhum. Então, o salmista aqui, ele chama Deus, usando o salmista, para chamar o povo para viver de uma maneira reta, de fazer aquilo que é certo. Todos os dias nós somos convidados a fazer o que é errado, em qualquer área da nossa vida. Todos os dias. O salmista, ele está dizendo, não se contaminem com as práticas erradas. Aí vale para o casamento. Todo dia tem uma proposta para fazer a coisa errada no casamento, irmão. Irmã, se não abrir o olho, se não vigiar, se não ficar atento ou atenta, faz besteira. Jovem, adolescente, todo dia você vai ser convidado para fazer a coisa errada. Se não estiver atento, acaba fazendo a coisa errada. Trabalhador, você que trabalha, pica cartão, assina o ponto, passa o dedo, você que está todo dia prestando conta para alguém a respeito do seu trabalho, todo dia você vai ser convidado a fazer a coisa errada. Empreendedor, profissional liberal, você todo dia vai ser convidado a fazer a coisa errada. Você vai escolher. O salmista, ele está falando a respeito de fazer o que é certo e não observar o que faz a coisa errada, porque o que faz a coisa errada vai ter a consequência, e a consequência não será das mais agradáveis. Romanos 12:2, vamos ler. Romanos 12:2, olha o que diz a Bíblia. Romanos 12:2, isso. Não vos conformeis com este mundo, com esse século, com esse sistema, com esse tempo. Você vai ler da forma que ficar mais fácil para você compreender. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, da vossa cabeça, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto começa dizendo o quê? Não vos conformeis. Não tome a forma daquilo que é errado. E eu vou falar, meu irmão, com todo respeito, mas nós vivemos num tempo difícil, viu? Nós vivemos num tempo difícil. Em tudo quanto é lugar, tem pessoas se comportando de maneira errada. E se nós não tomamos cuidado, nós vamos nos assemelhando à pessoa que faz a coisa errada. Em qualquer lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da empresa, fora da empresa, dentro da família, fora da família, em qualquer lugar, sempre nós vamos encontrar pessoas que fazem a coisa errada. Salmo 1, verso 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2. Fazer a coisa certa sempre, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, verso 2, na lei do Senhor medita de dia e de noite. O prazer da pessoa está onde? O prazer do Senhor está na lei, na palavra. E na palavra a pessoa pensa, medita, faz a reflexão de dia e de noite. Vale a pena fazer a coisa certa. Vale a pena fazer a coisa certa. Outro texto, 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver. Vai ter gente que não vai gostar do tema. Um dia, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Um dia uma pessoa me falou: Marcão, não fique pregando santidade, porque santidade não enche igreja. Um pastor me orientou desse jeito. Se é que pode chamar de pastor uma coisa dessa. Como não pode, não deve falar da santidade? Se o próprio Deus fala: sede santo, porque o que vos chamou é santo. Meu Deus do céu. Então, não é apenas não fazer o mal, é escolher fazer o bem. Porque uma coisa é eu evitar o mal. Eu vou evitar o mal. Outra coisa é, além de eu evitar o mal, eu ainda escolher fazer o bem. Então, escolha fazer o bem e faça o bem. E sempre quanto possível for, evite o mal. Corta a volta do mal. Cai fora do mal, tá? Quarto e último ponto para nós pensarmos, baseado no Salmo de número 125. A consequência do erro, que é aquilo que nós conversávamos momentos atrás. Salmo 125, verso 5, só para refrescar a memória do irmão e da irmã. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a quem? O Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Se a pessoa quiser se desviar e trilhar caminho torto, ela pode? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ela vai ficar sabendo. E a palavra ela já está revelada. Não vai ser revelada. A palavra já está revelada. Esse é um problema. Que muito crente não gosta da Bíblia, não lê a Bíblia, foge da Bíblia, porque a Bíblia ela já está revelada. É a palavra de Deus revelada à humanidade, ao homem. A pessoa pode escolher seguir caminho tortuoso? Sim ou não? Sim, mas ela já está sabendo. Se escolher seguir caminho tortuoso, o Senhor vai levar essa pessoa junto com aqueles que praticam a maldade. Quer dizer, tem consequência. Por isso que eu acho legal fazer esse tipo de reflexão, que na minha opinião contribui para o dia a dia da vida em Cristo. Na minha opinião, isso ajuda bastante. Não sei como você olha para esse tipo de reflexão. Na minha opinião, isso é importante. Porque o texto, ele mostra a importância da confiança. O texto, ele mostra a segurança. O texto, ele mostra a estabilidade. O texto, ele fala da presença de Deus. O texto, ele fala, que nós acabamos de ler aqui no verso de número 3, a importância de fazer o que é certo. E não ficar aí se assemelhando ao que faz a coisa errada, ao ímpio. O texto chama a nossa atenção. E isso é importante por quê? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Por que tanta gente não quer saber do Evangelho? Por que tanta gente não quer saber de ser cristão? Porque estão cansados de ver cristãos, ou que se dizem cristãos, dando mau exemplo. Aí a pessoa dá mau exemplo. Alguns dos que estão aqui estavam lá na reunião que tivemos a semana passada de cidadania. E o pastor Jefferson, ele fez um comentário que ele já tinha feito em outras oportunidades também. Ele falou assim, que numa oportunidade, conversando com uma jornalista, falou: puxa vida, precisa... a jornalista falou, né? Não tem notícia para dar, para falar de dificuldades e tal. E o Jefferson ele perguntou: mas por que quando tem dificuldade fala tanto, e quando tem as coisas boas que a gente faz, não se fala? Aí a resposta que ele ouviu é: quando cai, todo dia sobe avião para voar.
Ninguém fala dos aviões que estão... Essa hora está passando avião por cima de nós aqui. Ninguém fala do tanto de avião que levanta e pousa todos os dias. Quando cai um avião, o mundo inteiro fica sabendo. O mundo inteiro fica sabendo. Então, assim também deve ser o nosso entendimento em relação à vida em Cristo. Às vezes não se valoriza o tanto de coisa boa que é feito. Mas se você dá uma tropeçada, se você faz alguma coisa que não é legal, meu Deus do céu, é na sua casa, é na sua família, no seu trabalho, você faz tudo certinho, você se esforça para fazer o melhor. Ninguém dá um like. Qualquer tropeço que você dá, o bairro inteiro está sabendo, vai parar até nas páginas de fofoca da cidade. É assim. Então, em Cristo, o salmista, no Salmo 125, ele está reforçando. A melhor coisa é viver na segurança, na proteção, na estabilidade, com a presença de Deus e cair fora das confusões e dos rolos. Porque a confusão e o rolo não vai acrescentar nada, mas aquele que procura fazer aquilo que é certo, terá de Deus todas as respostas que tem buscado. É assim que Deus olha para cada um de nós. A nossa vida em Cristo não é aqui apenas, irmão. Aqui está todo mundo na bênção, todo mundo cantando, batendo palma, recebendo unção e assim por diante. É lá em casa, é lá no trabalho, é ali na rua, no dia a dia. É o dia a dia que vai fazer valer, acontecer a nossa vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E essa palavra possa produzir em seu coração essa convicção. Primeiro, Deus cuida daqueles que confiam nele. Segundo, eu posso escolher não colocar minha confiança nele e não fazer a coisa certa, mas eu acabarei trazendo para a minha vida um tipo de resposta que não é a resposta que eu quero. Fique em pé para nós fazermos a oração final. Fique em pé para nós orarmos a Deus baseado nessa palavra. Você sabe tudo o que tem acontecido com você no dia a dia. Você sabe as dificuldades. Talvez eu esteja pregando e alguém esteja aqui ouvindo a reflexão, fazendo a reflexão, passando por um momento adverso, sentindo até mesmo vontade de fazer a coisa errada. A Bíblia aconselha: faça a coisa certa. Evite o mal, mas faça aquilo que é certo. Confie em Deus. Deus está com você todos os dias, por onde quer que você passe. Leva seu pensamento a Deus, porque eu quero orar com você nesse momento. Meu Deus, querido e santo, eu oro junto com esse irmão, junto com essa irmã. Eu oro, Deus, porque só o Senhor é que sabe como eles estão. Só o Senhor é que sabe da dificuldade, da necessidade. Talvez alguém aqui passando por um momento adverso. Talvez alguém aqui sendo confrontado com alguma situação difícil do dia a dia. Talvez até mesmo alguém pensando em parar, desistir, jogar tudo para o alto. A palavra nos ensina. O salmista já nos ensinava desde muito tempo atrás. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece. Que assim estejamos com a nossa confiança voltada no Senhor. Que esse momento difícil, esse momento adverso, esse momento de dificuldade extrema, passe, esse irmão,
essa irmã desfrute da tua bondade, em nome de Jesus. Eu oro por todos, para que o que eles estão buscando no Senhor, de acordo com a tua vontade, aconteça em nome de Jesus. Diga amém. Diz assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Bata a palma para o Senhor. Vamos lá? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. tua doce voz Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. O Senhor está com você em todo tempo. Coloca a sua confiança nele e ponto. E vai dar tudo certo. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando
em nome de Jesus.